Hoje, dia 26 de março, é o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, gente. E eu convidei a doutora Elaine Keiko Fujisal, porque ela é epileptologista. É isso, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde. É isso mesmo. Eu nem sabia que existia essa especialidade, epileptologista. A gente fala que é uma subespecialidade da neurologia. Então, primeiro precisa fazer a neurologia e depois a gente faz uma subespecialização em epilepsia. Entendi. Então, é o profissional que está mais capacitado a atender o paciente com epilepsia. Olha, que bacana, né? A medicina aí se especializando em cada área, e isso nos deixa muito mais seguros, né? Na hora de tratar um familiar, um ente que sofre com isso. Mas, doutor, o que é a epilepsia? A epilepsia são várias doenças, eu sempre falo isso, porque não é uma doença só, elas têm em comum as crises epiléticas. E as crises epiléticas são aquelas manifestações involuntárias, secundárias a um problema cerebral, então uma má função cerebral, das células cerebrais que são os neurônios. Então, toda crise de epilepsia está ligada a alguma doença cerebral? Algum problema cerebral? Geralmente. Pode ser secundário a um trauma, um AVC. Causas genéticas também podem acometer. Genético, então. Tem algumas que sim. Depois de meningite ou algum problema pós-parto, tumor cerebral. Então, tudo isso pode causar epilepsia. Entendi. As principais causas, quais são, doutora? As principais, depende da faixa etária. Então, depende na criança, por exemplo, mais comum é o problema periparto. Então, a paralisia cerebral, no geral, também evolui com crises epiléticas. No idoso, já os AVCs e os tumores são as maiores causas. E no jovem, adulto jovem, os problemas de acidente de carro, os traumas. Então, acomete todas as idades? Todas as idades, sim. Se a gente for falar de prevalência, mais comum é na idade, em criança e nos idosos. São os mais comumente afetados. Olha, criança e idoso, então. Isso. E existe tipos de epilepsia ou todas são iguais? Não, existe tipos. A gente usa uma classificação que é se a epilepsia ela é focal ou se ela é generalizada. Então, pode ser que quando acomete só um hemisfério, só um lado do cérebro, a gente fala que é focal. Quando é generalizada, é porque acomete os dois lados, os dois hemisférios. E daí é importante saber isso. Nas consultas eu sempre pergunto muito, a consulta acaba sendo muito demorada, porque a gente precisa saber onde começa. Porque o tratamento é diferente. E pessoas que têm crises epiléticas, dá para ter uma vida normal, doutora? Dá para dirigir, por exemplo? Dá. Assim, dá para ter uma vida normal. É claro que quem vai fazer essa avaliação é o médico neurologista ou epileptologista. Mas, assim, dá para namorar, dá para casar, dá para ter filho, dá para dirigir. A questão da direção automotiva é importante lembrar que precisa ter um ano, no mínimo, de controle das crises. Não pode dirigir se estiver tendo crise, isso é muito arriscado e até tem uma lei, né? O Detran tem uma lei específica para isso. Entendi. A pessoa, ela sente dores na hora da crise? Depende do tipo de crise. Se for uma crise generalizada, acho que a maioria das pessoas só lembra da convulsão, né? Que é aquela que a pessoa perde a consciência, tem abalos dos membros superiores, dos braços e das pernas, e daí depois tem com baba, com cialorreia e perda de xixi ou de urina. Essa, geralmente, como afeta muitos músculos, os pacientes voltam reclamando de dor do corpo e dor de cabeça. Agora, as outras crises, não. Entendi. Aquela coisa de enrolar a língua, isso existe, doutora? Então, isso é um mito que a gente precisa sempre lembrar, e acho que esse dia é um dia importante para lembrar, porque a pessoa pode ficar roxa, com dificuldade para respirar, mas não é a língua que faz isso, é a crise em si. Então, se for, na verdade é proibido colocar a mão para tentar desenrolar a língua, porque isso pode até ter lesão de membro, esse é o músculo mais forte do corpo. Entendi. Então aquela coisa de, tem que desenrolar, porque senão engole a língua. Eu já ouvi falar isso, que a pessoa engole a língua, não tem nada, é mito. Não, é mito. Né, como que a gente vai atender o paciente? Ele vai ter a crise, se estiver tendo na sua frente, a única coisa que você tem que fazer é tirar objetos em volta dele, que possa machucar, pontiagudos, apoiar a cabeça, nem ficar tentando segurar braço nem perna, porque tem paciente, por exemplo, que já luxou o ombro, fraturou, porque é
inconsciente, ele não consegue. Então, deixa do jeito que está, a hora que a crise acabar, coloca ele de lado em posição lateral de segurança. Quando é em casa, a pessoa já tem epilepsia, no geral nem acaba nem chamando ambulância nem nada. Mas quando é a primeira crise, é importante que esse paciente seja levado para o pronto-socorro para ser investigado. Por que que ele teve uma crise? Quanto tempo dura uma crise? A maioria dura de 3 a 5 minutos. Se durar mais do que isso, é importante também chamar a ambulância, porque a gente pode estar frente a um paciente que está numa crise e não consegue sair. Isso a gente chama de estado de mal epilético. Pode acontecer. Pode. Acontece mais comumente quando é a primeira crise, não sabe por que aconteceu, e quando o paciente que tem epilepsia já para de tomar medicação, aí ele pode ter essa crise mais prolongada. Tem cura, doutora? Então, a gente... Antigamente se falava muito assim, não tem cura, mas tem tratamento. Mas tem umas exceções. Tem alguns casos, uma minoria deles, que tem um tratamento cirúrgico disponível. E esse tratamento cirúrgico tem uma resposta considerável. E é disponível aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil, aqui em Londrina. A gente já tem uma equipe especializada para epilepsia, que faz toda a avaliação pré-cirúrgica, a cirúrgica e a cirurgia. Que bom, que bom saber, que boa notícia que aqui em Londrina a gente tem esse recurso, né? Doutora, e vai acontecer hoje o Purple Day, que é o primeiro Purple Day, né? Purple Day por quê? Porque essa fitinha roxa aqui que a gente está usando, que hoje é o dia mundial, né? De conscientização da epilepsia. Então, coloca aí o cartaz aí do Purple Day, que vai acontecer hoje. Quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre a epilepsia, gente, é gratuito esse evento, né, doutora? Gratuito. Então, vai acontecer hoje à noite, às 19 horas, lá no auditório do Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça, aqui pertinho da RIC TV, aqui do lado do Hospital do Coraçãozinho, né, que é mais conhecido aqui em Londrina. Então, vai acontecer hoje à noite com debates, com palestras. A doutora vai estar lá, doutora? Sim, claro, com certeza. Quem quiser tirar dúvidas com você lá na hora, pode ir, que é de graça, gente. Vocês entenderam? De graça, tá? Doutora, muito obrigada, viu, pelo seu carinho, pelas suas informações aqui com a gente. Posso fazer um agradecimento? Claro, deve. Esse evento, na verdade, ele só está acontecendo pelo apoio da FEL, que é a Associação das Famílias Especiais de Londrina. As meninas são 10, assim, era para ser uma coisa bem pequenininha e ficou muito legal. E o Hospital do Coração também sempre apoia todos os eventos relacionados com epilepsia. A direção é muito sensibilizada por esse tema, então queria agradecer que vai ser demais. Não percam. Obrigada, viu, doutora? Obrigada mesmo.